Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Aperte os cintos, senhoras e senhores. Olá pra você, querido amigo ouvinto, querido amigo ouvinta, querido amigo ouvinte, tá começando pra você o Rota América, o programa mais americano de todos os tempos, porque a gente fala aqui sobre a Copa. Não, às vezes. A gente fala sobre os Estados Unidos, o Canadá e o México, países que estão sediando a Copa, às vezes também. Mas hoje, especialmente, nós vamos falar sobre ele, o italiano mais brasileiro de todos os tempos. Da mesma forma como Lady Gaga é somente uma garota italiana, é a americana mais italiana de todos os tempos, ele é o italiano mais brasileiro de todos os tempos, não é, Edson Júnior? Bonjour! Olá, buongiorno, Rafa Cavassi. Olá, amigos que estão nos ouvindo. Sim, hoje é um programa especial, iremos falar muito sobre Laura Pausini. Essa foi a minha versão de Laura Pausini por uma música que eu não sei nem se é dela. Eu não consegui descobrir que música que é, então faz de conta que é. Eu vou ficar sem me mexer o resto do programa, Edson Júnior, porque pro ouvinte que tá acompanhando esse programa já é a terceira vez que a gente começou, porque todas as vezes que a gente começa, meu microfone desliga e dá erro na gravação. Mas é isso, Edson Júnior. Por quê? Porque eu me mexo efusivamente, mas esse programa vai ter 20 minutos de duração, Edson Júnior. Sim, porque é sobre Laura Pausini. Não, é sobre Carlo Ancelotti, Edson Júnior. Ah, ele é o italiano mais querido do Brasil? Ele é o italiano mais brasileiro, ele não é o mais querido. Ah, tá. O mais querido ele definitivamente não é. O mais querido deve ser a Laura Pausini mesmo. É, tá bom. Né, eu acho ela mais brasileira que ele, né? Ela sabe cantar o hino nacional? E ela fala português melhor que ele, né? Ela sabe cantar o hino nacional? Ela fala português melhor que ele. Ela sabe cantar o hino nacional? Se mostrar uma vez, ela aprende. Ah, tudo bem, pode ser, isso aí é verdade. Não, nem nós que mora há 50 anos no Brasil sabe cantar o hino nacional, pelo amor de Deus. 50 não. 32. Que seja. Este programa vai ter só 20 minutos de duração. Por quê? Porque é sobre Carlo Ancelotti. E já tô eu coloquei aqui no sistema, tá? A hora que der 20 minutos, ele vai cortar a gravação. A gente estiver falando, vai cortar. Por quê? Porque a gente vai. Porque a hora que der 20 minutos, Hendrick vai entrar. E aí o programa vai ter que acabar. O Ancelotti, exato. O Ancelotti não gosta. Exatamente, Edson Júnior. Existe um técnico que ganhou Champions League 5 vezes, que é o único na história a vencer 5 principais ligas da Europa, que jogou, inclusive, ao lado de Van Basten, Gullit, Rijkaard, não sei nem se eu falei. Raika. Eu conheço uma cachorra que chama Laika. E treinando teve Cristiano Ronaldo, Benzema, inclusive Mbappé. Benzema. Ai, que seja. Benzema. Não tem acento? Cadê o acento? Francês. Mbappé também é francês e tem acento. Ué. E aí, cadê o argumento? Tá bom. Ele foi demitido, considerado ultrapassado. Voltou e ganhou de novo, Edson Júnior. E que agora está tentando dar ao Brasil o título que o país não conquista há 24 anos. Está conseguindo, Edson Júnior. Porque até agora o Brasil continua invicto nessa Copa do Mundo. Ou não? Não sabemos. Até agora o Brasil continua invicto nesta Copa do Mundo. Aspas, até o momento desta gravação. Fecha aspas. Parênteses, estamos gravando na quinta-feira, dia 2. Então a gente não sabe o resultado. A gente não sabe nem se teve jogo domingo, né? É verdade. Imagina só. Às vezes pode ter pausa para hidratação longa, né? As pausas para hidratação, de repente hidrataram. Pode ter chovido, aquele protocolo, né, de raios e trovões e tudo mais. De repente os ETs só erraram a data. Ou a avó baiana errou a data, né? Não, eu confio na avó baiana, é porque às vezes o calendário deles é diferente do nosso, Edson Júnior. Então tá bom. Entendeu? É isso. Então ela preveu no calendário, só que como o calendário deles é diferente do nosso, eles marcaram a data errada pra eles. Eles marcaram pra eles, não pra nós. Esse homem tem quantos anos, Edson Júnior? Em inglês, por favor. 7! Nasceu numa cidade com menos de 10 mil habitantes. Ele ajudou o pai a tirar leite da vaca na infância. Tem uma sobrancelha que se tornou o meme mais famoso do futebol mundial. Bem-vindo ao episódio de Carlo Ancelotti.
Ele que é nascido em 10 de junho de 1959 em Reggiolo, uma cidadezinha na região de Emília-Romagna, no norte da Itália. Sabia? Eu lembro do vídeo que eu vi na internet. Em que o Luciano Huck tava servindo um jantar pro Ancelotti, ele deu não sei que queijo, falou, olha como esse queijo é gostoso, né? Da onde você é, Ancelotti? Ele é de Reggiolo, o lugar da onde vem o famoso Parmigiano Reggiano. O Luciano Huck deu queijo da terra do Ancelotti pro Ancelotti, como se fosse uma grande novidade, é isso? Não, provavelmente devia ser um parmesão à la brasileira. Pro Ancelotti comer. Enfim, Edson Júnior. Na infância ele ajudava o pai na fazenda, acordava cedo, tirava leite de vaca, cuidava do gado, era bom de esportes em geral, fez atletismo, ciclismo, mas o futebol sempre foi sua paixão. O treinador na juventude disse, abre aspas, na hora de treinar era o que mais levava a sério. Se dependesse dele, passaria o dia inteiro no campo. Fecha aspas, o treinador do Ancelotti disse, na verdade, né? Até hoje, mantém laços profundos com o Reggiolo. Já levou 52 amigos de infância a San Siro para ver o jogo do Milan, pagando tudo do próprio bolso. E quando assinou com o Brasil, precisou de documentos de nascimento. Foi o próprio prefeito da cidade que correu para conseguir os documentos, Edson Júnior. Olha como era importante. Exatamente. Quer falar sobre a vida de Ancelotti como jogador, Edson Júnior? O Ancelotti teve uma vida de jogador, era um meio-campista, bastante habilidoso, marcador e tudo mais, né? Teve muito sucesso aí jogando aí pelo Milan, entre grandes jogadores, como você já citou, né? Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco Van Basten, mas também com outros grandes jogadores da própria Itália que depois foram aparecer jogaram depois contra o São Paulo na final do Mundial de 93 e depois aparecem na final de 1994, como é o caso de Franco Baresi, Costa Curta, Tassotti, o Maldini, o Donadoni, grandes jogadores, né, que vestiram a camisa do Milan e depois foram para a seleção italiana. O Ancelotti, curiosamente, muitas lesões no joelho também, né? Muitas lesões, seguidas lesões nos joelhos, e que ele teve que se aposentar aos 32 anos, ele se despede. Curiosamente, o Ancelotti se aposenta aos 32 anos no dia 19 de maio de 1992 em um amistoso que o Milan realizou contra a seleção brasileira. Olha, um time contra uma seleção, Edson Júnior. Exatamente. Que incrível. Quantos anos tem Neymar? Ney tem 34. Ah, já passou. Enfim, Edson Júnior, não é a primeira Copa de Ancelotti, né? Porque quando ele era jogador, ele já participou de 2 Copas pela Itália, a de 86 e a de 90. E em 82, quando a Copa foi vencida pelos italianos, ele não participou porque ele estava lesionado, Edson Júnior. Então... aí ele acaba se aposentando, né? E ele acaba assumindo um posto de auxiliar técnico do Arrigo Sacchi, né? Na seleção italiana em 92. E o Ancelotti estava na final da Copa de 94, né? Ele era auxiliar técnico do Arrigo Sacchi na final da Copa de 94, que o Brasil ganha da Itália. Muito bem, então ele já começa nessa questão dentro da vamos ver se o Hendrick tá chegando. 8 minutos, não, ainda tem tempo pro Hendrick chegar. Então, eu tô cronometrando, você percebeu, Edson? Eu percebi. Hoje eu tô, hoje a coisa tá séria. O Hendrick tá esperando, tá lá no banco, entendeu? Vai chegar, enfim, vamos seguir. Ele já chegou, né, ele já começou, como você mesmo disse, a partir daí já na questão técnica, né? Toda a parte técnica. Não necessariamente primeiro como técnico, mas o primeiro time que ele assumiu foi o Milan em 2001, certo, Edson Júnior? Não. Ele inicia no Reggina em 1995, tá? Então, ele fica na seleção da Itália como auxiliar técnico do Arrigo Sacchi até 95, e quando o Arrigo Sacchi sai da seleção da Itália, ele é convidado pelo Reggina para ser treinador. Ele jogava a segunda divisão da Itália, ficou lá em 95, 96, não venceu nenhum dos 5 jogos, foi disputado e acabou sendo depois
dispensado depois pela equipe, né? Na verdade, ele não foi dispensado, né? Ele não ganhou nenhum dos 5 jogos que foi disputado na competição. Foi eliminado depois das penalidades numa outra oportunidade. Mas o Ancelotti depois ele consegue levar o time de volta à Série A do Campeonato Italiano, né? Com um futebol muito parecido, esquema tático, sistemas muito parecidos com o que o Arrigo Sacchi fazia. Então ele era muito... Ele se espelhou muito no Arrigo Sacchi. Depois ele vai ser técnico do Parma. Ele se torna vice-campeão italiano pelo Parma. Num time que era bastante forte, né? Tinha o Dino Baggio, irmão do Roberto Baggio, o Fábio Cannavaro, que depois se torna campeão do mundo pela Itália em 2006, o Chiesa e o Thuram, que era da seleção francesa depois, né? E aí, enfim, aí o Ancelotti ele vai se firmando realmente como um grande treinador, como um dos treinadores aí mais requisitados. Vai para a Juventus de Turim entre 99 e 2001, lá conquista torneios internacionais aí de menor expressão, e aí então ele, né, acaba treinando o Zidane por lá e tudo mais. E aí em 2001, depois, né, deixa a Juventus depois de 114 jogos, aí ele vai pro Milan. Tinha pulado uma grande parte do... Eu tô com tanta pressa que eu pulei um grande pedaço. Pulou. Edson Júnior, quando ele assumiu o Milan em 2001, ele permaneceu por 8 anos. Ele conviveu com o dono, Silvio Berlusconi, esse primeiro-ministro da Itália, que adorava palpitar na escalação, né, Edson Júnior? Silvio Berlusconi é o estilo. Bastante. Um dos feitos mais celebrados dele foi quando ele transformou Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, pronunciei correto? Correto. Ah, que bom. Ele transformou ele de meio ofensivo em volante. Pirlo havia sido dispensado pelo Inter. O Ancelotti o reinventou, criou um dos jogadores mais elegantes da história. Também foi ele que deu espaço a um jovem jogador, não sei se você conhece, chamado Kaká. Kaká. Vendido pelo São Paulo na época ao Milan a preço de banana. Exatamente. A partir daí foi que Kaká virou o melhor jogador do mundo. Foi nessa época que ele conquistou a bola de ouro, né, Edson Júnior? Foi quando ele estava no Milan em 2007. E aí também com o Milan, ele ganhou a Champions em 2003, numa final dramática contra o Juventus, que ele mesmo tinha treinado já, né, Edson Júnior? Uhum. E depois em 2007, goleando o Liverpool na final, revertendo o trauma de 2005, né? Foi quando o Milan tinha perdido de 3-0 e depois perdeu nos pênaltis depois de empatar, né? Também ganhou o campeonato italiano, mundial de clubes. Depois do Milan ele foi pro Chelsea. Chelsea não é o Milan é italiano, certo? E o Chelsea já não é. É da Inglaterra. Então... Ele foi em 2009, depois que tava trocando bastante de treinador, né? Então tinha demitido o Felipão. Aí depois veio o Gus Riddick, o holandês. E aí chegou o Ancelotti. Felipão. Nosso Felipão. Big Phil era chamado na época lá nos Estados Unidos. Na Inglaterra. Olha só. Foi campeão da Premier League e da Copa da Inglaterra, completando a Liga Inglesa na lista. No Paris Saint-Germain, ele chegou em 2013 e ele ganhou o campeonato francês, terceira liga diferente conquistada. Então, olha só, ele já foi nesse tempo chegando e acumulando cada vez mais seus títulos. Até então, então que ele vai, a partir de 2013, sua primeira passagem pelo Real Madrid, Edson Júnior. Foi assim, muito falado na época, né? O Real Madrid não vencia a Liga dos Campeões desde a temporada 2001-2002 e o Barcelona na época estava estourando de ganhar títulos e tudo mais e tal. O Real Madrid falhou nas grandes competições, mesmo com o seu elenco considerado o elenco galáctico da época. E várias frustrações, né? Caía bastante na Champions League, não conseguia e tudo mais e tal. Apesar de tudo não era, né? Enfim. Assim, ele não conseguiu resultados decisivos dos principais momentos, né? Mas o time se destacou. Tinha o Cristiano Ronaldo na época do auge da rivalidade dele com o Messi e tudo mais, mas assim, não foi assim, daquele jeito, né?
Não foi Como- o Ancelotti de sempre. Não. Mas o maior sucesso dele foi na Liga dos Campeões, de 2013 e 2014. Tinha o ataque Ronaldo, Gareth Bale e Karim Benzema, que acabou ali levando a equipe numa campanha muito boa. Muito bem. Em 2015, o Real queria um jogo mais intenso e acabou demitindo o Ancelotti, que foi no ano seguinte para o Bayern de Munique. Ganhou o campeonato alemão, 4ª liga diferente já, olha só. Mas ele foi demitido na temporada seguinte. Então foi pro Napoli e depois pro Everton. Passou por fases menos brilhantes, foi aí que muita gente começou a questionar se o Ancelotti tinha ficado para trás, aquele grande Ancelotti. Mas em 2021 teve o seu renascimento na segunda passagem dele pelo Real Madrid, Edson Júnior. Foi uma chegada muito falada, né? Porque ele veio para substituir o Zidane, né? Zinedine Zidane, técnico que havia conquistado muitos títulos pelo Real Madrid também. E tinha alguns jogadores aí da época que ele tinha conquistado a Champions League pela primeira vez lá no Real Madrid. Então ele tinha conhecimento daquele time ali, né? Já sabia como que funcionava a situação toda ali. Pra variar, desliguei meu microfone de novo. Olha só. Mas vamos continuar com esse microfone aqui. Tá muito ruim? Dá pra continuar com esse pra encerrar? Podemos. Agora sim. Não. O Hendrick. É o Hendrick. Ah, tudo bem então. Então vamos seguir com esse microfone aqui. Ainda bem que eu tenho mais de um. Dessa segunda passagem pelo Real Madrid, vale lembrar que ele era a segunda opção. A primeira é Antônio Conte, viu? Mas o Antônio Conte recusou. E aí ele acabou aceitando. Ainda bem, porque no ano de 2021/2022, na temporada 2021-2022, ele se tornou o primeiro técnico a vencer as 5 principais ligas europeias, ganhando a La Liga. E aí, em 2022, ganhou a Champions, ele ganhou a Champions em 24 de novo, e ao final de 2024-2025, ele decidiu não renovar e saiu como o maior vencedor da história do Real Madrid, com 3 Champions Leagues, 3 Mundial de Clube, 2 campeonatos espanhóis e mais coisas. Ao todo, ele é penta, Edson Júnior. 5 Champions League na sua carreira. O Ancelotti é penta também. Muito bem. Ele é o maior vencedor da Champions League da história, é o único técnico a disputar 6 finais da Champions, 31 títulos como técnico, mais de 1000 jogos à beira do campo, ganhou a Champions como jogador 2 vezes e como técnico 5 vezes. Então ele não é... ele é ex-hepta. Ele é hepta. Olha só. Como técnico do Brasil, renovou até 2030 e vai comandar a seleção além dessa Copa para mais um ciclo de Copa, Edson Júnior. O Hendrick tá chegando, hein, Edson Júnior? Tá bom. Cuidado. Algumas considerações pra gente encerrar antes de eu falar algumas curiosidades? Não, fique à vontade. Ou então quer fazer alguma consideração na questão dessa vinda, né, do Ancelotti com a seleção brasileira? O Ancelotti, o pessoal queria ele já bem antes, né? E aí todo o imbróglio, todo o rolo que é a CBF em si acabou atrasando a chegada do Ancelotti, o que fez com que o ciclo da seleção brasileira fosse muito prejudicado durante essa preparação para a Copa do Mundo. Foram 4 treinadores até finalmente a chegada do Ancelotti. O Fernando Diniz foi contratado de forma interina até que o contrato do Ancelotti encerrasse lá no Real Madrid, aí ele pudesse assumir, mas estilos de jogos totalmente diferentes e tudo mais. Faltou um pouquinho de cérebro pro pessoal da CBF, mas o que é normal, que eles não têm mesmo, né? Mas a chegada do Ancelotti realmente muda a seleção brasileira de patamar. Muito bem, Edson Júnior. Ele não é um treinador que fica gritando à beira de campo, muito pelo contrário, ele é bem calmo. Você conhece mais o Ancelotti? Eu tô percebendo, inclusive, que ele tá um pouco exaltado. Sempre ouvi falar que ele é bem calmo, mas ele até está um pouco exaltado agora nos jogos da seleção, principalmente os últimos jogos. Ele é mesmo assim, normal? Ele é calmo, mas ninguém é de ferro? Ou ele tá se entregando um pouco mais para a seleção brasileira? Porque é um peso, né? Você comandar uma seleção, né, Edson Júnior? Eu acho que ele tá um pouco mais pilhado agora por causa da Copa do Mundo. Acontece. Copa do Mundo é Copa do Mundo, né, Edson Júnior? Exato.
Ele também é conhecido pela sua grande capacidade de gerir egos. Treinou Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Drogba, Benzema, Mbappé, Kaká, Pirlo, Zidane e nenhuma briga nessas questões. Ele costuma adaptar o estilo de jogo ao elenco, não impõe um sistema fixo, molda o time em torno dos jogadores que tem e é um técnico respeitado tanto pelos jogadores como pelos dirigentes. Estreou em 5 de junho de 2025, é o maior salário pago a um técnico de seleção no mundo, é o maior técnico de seleção no mundo, é o maior dos técnicos que a gente tem nessa Copa do Mundo, Edson Júnior? O Ancelotti, com certeza. É isso aí. E sobre o Brasil, o Ancelotti disse: nunca trabalhei com uma torcida assim. Já me avisaram que o brasileiro é apaixonado. Ainda estou aprendendo a intensidade disso, Edson Júnior. Ah, que fofo, né? Olha o Hendrick. É o Hendrick, chegou, Edson Júnior. 21 minutos, estouramos 1 minuto e meio. Então está na hora de encerrar este programa, Edson Júnior, com muita alegria. Amanhã a gente volta? Amanhã a gente volta. Com muito mais coisas, muito mais felicidades, muito mais alegrias. Eu peço para você compartilhar esse programa no grupo da família. Eu peço para você compartilhar esse programa no grupo da igreja. E que grupo, outro grupo, Edson Júnior, que o pessoal pode mandar esse programa hoje? No grupo dos vizinhos. Grupo dos vizinhos, exatamente. E eu peço para que você compartilhe esse programa hoje. Não com a Ancelotti, porque eu acho um pouco de egocentrismo a gente mandar pra pessoa homenageada, ela mesmo, né, coitada dela, ela, né, olha o programa que a gente fez pra você. Não, a gente tem que compartilhar esse programa com Hendrick, Edson Júnior, que está aqui fora esperando pra entrar. Muito bem. É isso aí. Até amanhã, Edson Júnior. Até amanhã. Tchau. Abraço. Gostou, Bernardo? Não gostei. Tudo bem. Beijão, tchau. Gente, valeu. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!